Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Estamos dando play, então, no período do terror, literalmente, porque tá um calor do caramba, eu tô suando muito aqui, mas a gente tá dando play, na verdade, na época do Halloween. Hoje é dia 22, eu acho, mas eu já comecei com os trabalhos. Se você é o tipo de pessoa que gosta daquele Halloween para medrosos, sabe? Aquele Halloween de faz de conta, que gosta daquele cozy, sabe? Halloween. Então você tá no lugar certo, porque eu gosto desse tipo de vibe. E eu quero fazer um Halloween bem divertido, sabe? Eu quero entrar no mood mesmo. Então, assim, eu quero fazer decoraçõezinhas, sabe? Eu quero decorar, fazer tudo bem temático. E se tudo der certo, você vai me acompanhar então nessa jornada aqui neste vlog. E aí eu vou contar pra você o que eu estou lendo. Eu comecei a ler hoje, na verdade. Hoje eu comecei a ler o Manual do Mago Frugal para a Sobrevivência na Inglaterra Medieval. Esse nome é muito grande, porque eu acho que esse livro tem cara de Halloween, né, gente? Porque eu acho que tem a ver com mago e bruxo, alguma coisa do tipo, né, gente? Olha, dá pra ver aqui pela capa. Esse é o projeto 2 do Sanderson, e eu sabia que em algum momento ia chegar para eu ler esse livro, e esse momento chegou agora. Então, esse aqui é o livro que inaugura o meu Halloween. E o que eu quero fazer, então, aqui nesse vlog? Eu vou fazer o que eu já fiz em alguns vlogs passados. Eu começo, então, dando as minhas primeiras impressões, o que eu achei do que eu já li aqui. Aí depois eu trago a minha opinião completa. Eu vou tentar fazer dessa forma, não sei se vai dar certo, mas tomara que dê. E aqui, gente, o que eu li? Eu li algumas páginas e, assim, esse livro é muito fluido, sabe? É muito fluido. Eu peguei, assim, brincando, tipo, eu acho que eu vou colocar esse livro na minha TBR. Acho que eu vou começar com ele. Fui ler algumas páginas, assim, já devorei, sabe? Eu amo, sabe? Às vezes, assim, por um momento eu esqueço porque que o Sanderson é um dos meus autores favoritos. Mas é só pegar um livro dele que eu lembro rapidinho, sabe? Não tem como. E aqui a gente acompanha um idiota. Acho que não tem como descrever esse personagem aqui de uma forma, sabe, diferente. Mas assim, a gente acompanha aqui um personagem que ele chega num local onde aconteceu alguma coisa muito sinistra, sabe? Então, a gente vê, assim, parece que aconteceu uma explosão, assim. Então, teve um fogaréu ali, tem páginas, assim, de um livro espalhadas. E ele tá no centro disso tudo, né? Então, ele fala, o que aconteceu aqui? E tá um vazio na mente dele, ele não lembra de nada. E aí, ele vê que a roupa dele, assim, ele tá com roupas, assim, no estilo medieval, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tá com calça jeans. E ele tem pensamentos, assim, modernos, né? Tem pensamentos tecnológicos. E aí, o que ele faz? Ele tenta pegar algumas folhas ali, porque pode ser importante pra ele, mas quando ele percebe que tem algumas pessoas se aproximando, ele fica meio inseguro, então ele se esconde e começa, então, a tentar observar o que tá acontecendo ao redor dele, né? E aí a gente acompanha esse personagem que tá sem memória e que provavelmente está em algum lugar ali na Idade Média, não sei, mas provavelmente é algum viajante do tempo, alguma coisa assim, né? Eu esqueci de olhar a sinopse para saber até quando, né, que eu posso falar aqui para vocês, mas o que a gente sabe é que, na verdade, esse livro, ele trabalha com linhas temporais, sabe, com dimensões. Então não é que ele voltou no tempo propriamente dito, ele tá numa dimensão paralela ali, né, onde provavelmente as coisas vão se apresentar de forma diferente, mas o que ele tá fazendo ali, ele vai tentar compreender, sabe? E ele fica tendo, assim, pensamentos muito doidos, assim, tipo, meu Deus, será que eu era um assassino, sabe? Tipo, será que eu era um ladrão? Porque ele tem pensamentos furtivos, ele tá a todo momento, então, tentando. Só que assim, gente, ele é um idiota. O Sanderson, ele é mestre em escrever personagens que são bestas, sabe? Que são bobões. Às vezes tem que tomar cuidado porque ele perde um pouco a mão, perde um pouco a linha. Isso aconteceu com o Wayne, por exemplo. A Gisele não perde uma oportunidade pra falar mal da segunda era de Mistborn, né? Isso acontece com o Wayne de Mistborn, que tinha, assim, tudo pra ser o melhor personagem dessa era, sabe?
pra ser o meu personagem favorito, mas ele perde a mão muitas vezes, sabe? Então até ele se tornar irritante, aí eu peguei a implicância do personagem. Então eu tô com medo desse personagem aqui, ele perder a mão, porque ele é muito sarrista, sabe? Ele é muito bobo e ele faz piada o tempo inteiro. Mas até aqui, até onde eu li, né, só o começo, eu tô gostando, sabe? Eu já ri pra caramba com essa história, tá sendo muito gostosinha e tá sendo muito fluida. Acompanhar, sabe, esse personagem e saber o que aconteceu, sabe, como que ele foi parar ali. Mas assim, gente, o mais legal é que assim, todo mundo que meio que tá na situação dele, porque ele pegou as páginas desse livro, que é do livro do Manual do Mago Frugal, né? Toda pessoa que tá na situação dele, que é um viajante, digamos assim, não é chamado de viajante, é chamado de mago, né? Porque se você vem do futuro, né? Se você sabe o que você sabe lá do futuro, e aí você chega, né? Então, com o seu conhecimento, as pessoas vão achar que você é um mago, que você é um deus, né? Então, é como se ele fosse uma pessoa detentora de muito conhecimento, né? Então ele acompanha essas páginas, né? É a segurança dele ali que ele tá tentando então entender o que ele tá acontecendo, como ele foi para lá. E o legal, gente, é que tem muitas coisas legais nesse livro aqui, sabe? Tem muitas ilustraçõezinhas, sabe? Tem nas páginas, assim, parece que são uns rabiscos, uns rabiscos, sabe? De um magozinho aqui embaixo, e ele fica interagindo, sabe, com outros personagenzinhos, assim, sabe? É como que outra historinha aqui embaixo estivesse se desenvolvendo, sabe? Então é muito legal, essa edição tá, assim, primorosa, tá muito bonitinha mesmo, e eu tô adorando a vibe dessa história, sabe? Tá muito legal, tá muito aconchegante também, e eu adoro o humor do Sanderson, só tenho um pouco de medo dele forçar um pouco demais, sabe? E tô gostando muito. E eu sinto que vai ser muito fácil terminar esse livro, sabe? Então eu comecei com o pé direito. Deixa eu mostrar pra vocês alguns livros que eu posso ler ainda neste vlog ou durante aí o Halloween, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse livro aqui, que é Os Fantasmas Entre Nós. Eu quero fazer mais uma sessão de Dark Academia, porque eu amei. E esse livro aqui, ele tem a vibe, né, do Halloween também. Eu quero ler Hazelwood, que é um livro de fantasia que ele é descrito como estranho, né, e meio sombrio. Então pode ser que esse aqui, ele seja bem-vindo também no Halloween. Cafés e Lendas também tem a ver com Halloween, sabe? Porque ele é meio aconchegante, sabe? Ah, gente, eu acho que tem a cara do Halloween. O que vocês acham? Me contam aí. Quase certeza que eu vou ler esse aqui agora, que é A Natureza das Bruxas. E minha bateria tá quase acabando. Eu vou ter que encerrar esse começo. Esse aqui eu também quero ler, que é Como Se Fôssemos Vilões, que também é um Dark Academia. Bom, tem vários livros aqui separados. Essa é a estante do Quero Ler. Tem um livro também que não está aqui, que está ali na estante, que é O Médico e o Monstro. Eu sou doida para ler esse livro. E eu vi que tem um audiobook lá na Storytel. Então eu adoro fazer leitura híbrida, sabe? E intercalar entre livro e audiobook, sabe? Eu gosto muito. Então, esse pode ser que venha aí, porque audiobook ajuda muito, sabe? Ai, gente, eu adoro audiobook. Então, é isso. Provavelmente algum desses livros que vocês vão me acompanhar lendo neste vlog. E se eu não ler algum, me conta aí nos comentários qual que você acha mais legal pra eu ler durante esse Halloween. E bora! Assim que eu finalizar, então, o Mago Frugal, eu volto pra dar o meu veredito pra vocês. Até!
vocês estão acompanhando aí a minha jornada de decorar o quarto, deixar ele um pouco mais... ele quase nunca aparece, né? Porque ele é mais na dele, né, Pikachu? Ele quer pegar o microfone. Bom, vocês estão acompanhando então essa jornada de deixar o meu quarto todo horripilante, né? E algumas coisas eu estou comprando, mas a maioria eu gosto de fazer eu mesma. Então os morceguinhos, tem aqui os fantasminhas também, que eu vou mostrar melhor aí pra vocês no vídeo, mas tudo eu faço. Eu adoro fazer com as minhas próprias mãos. Eu faria mais se eu tivesse mais tempo, mas como eu não tenho tanto assim, eu faço o que dá certo, né? E vamos então falar de leituras. Gente, eu li esse livro aqui muito rápido. Eu devorei esse livro aqui. E assim, não tem tanto hype, né, sobre o Projeto Secreto 2 do Sanderson. Os outros são muito mais falados, né? Eu acho que porque os outros fazem parte da Cosmere. Então o pessoal fica com uma expectativa a mais de ir e descobrir mais coisas sobre o universo. Mas esse livro aqui, por ele não ser tão comentado, tão falado, eu cheguei assim com baixas expectativas, né? Falei, nossa, o que será que eu vou encontrar aqui? E, gente, como eu amei esse livro, o Pistache. Eu amei demais, então, esse livro aqui. E aí eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre essa história, né? Porque o que acontece? Existe um conceito que se chama a sala branca, página branca, alguma coisa assim. Ele fala até no final aqui do livro, que é quando a gente começa a acompanhar um personagem que perdeu a memória. E aí, cada passo que ele dá, cada lugar que ele avança, a gente avança junto com o personagem. Então, a gente vai descobrir mais desse universo, mais dessa história junto com ele. Então, é muito fácil pra gente aprender, né, sobre essa história, sobre esse universo, com um personagem que também não sabe nada, né. Então, eu não sabia desse conceito, né, é meio que um tropo, né, na verdade. Mas agora que eu já sei, eu achei bastante interessante. E acho que é um recurso fácil, mas é um recurso muito bom, sabe? E aqui, como eu falei pra vocês, a gente tem esse personagem que ele é um panaca, que ele é um tonto, e ele vai aos pouquinhos, então, descobrindo mais sobre onde ele tá, sabe, por que ele tá fazendo ali naquela terra medieval, e vai recuperando também as suas memórias, né, e o mais interessante é ver como esse personagem, ele não se reconhece, sabe, conforme a memória vem voltando, conforme ele vai entendendo as coisas, ele não se reconhece, né, e ele fala, caramba, não acredito que eu fiz isso. Ele queria tanto ser uma coisa, mas aí quando ele descobre o que ele é, não era muito bem assim o que ele esperava. Vem esse choque, mas aí também veio o reconhecimento, né? E aí ele lembra de tudo. E aí ele pode ter uma oportunidade para tentar mudar as coisas e ser aquela outra pessoa ali, né? Que ele pensou que ele era. Então, esse é um livro muito legal, é um livro que mistura, assim, diversos elementos, como elementos de ficção científica, de mundos alternativos, sabe? Até essa fantasia aqui mais medieval, mais épica. Tem elementos, por exemplo, da mitologia nórdica. É uma mistureba, uma forofada, esse livro aqui. Mas é muito gostosinho e é um livro que também dá quentinho no coração, sabe? Assim como Tress é um livro que também dá quentinho no coração, esse aqui dá muito, sabe? Quando eu terminei esse livro aqui, que eu li muito rápido, como eu falei pra vocês, passou alguns dias assim e eu me vi com saudade desses personagens, sabe? Porque os personagens secundários aqui são muito bons, a gente tem também um romancinho que é fofinho de acompanhar, então eu fiquei com saudade, sabe? Eu falei, nossa, eu queria mais desses personagens, sabe? É uma pena que é só um livro único. Eu sempre fico órfã, né, de livro único, aquela fã de séries, né? Mas é tudo muito legal, sabe? E cada elementozinho que ele coloca, o manual do Maga Frugal, assim, é um entretenimento à parte, sabe? Tem momentos que você não quer ler, porque a gente vai acompanhando aqui diversas páginas sobre o manual, né, conforme a gente vai acompanhando a história. Tem momentos que você não quer ler porque você quer ir rápido pra história, mas em outros momentos, assim, você acompanha e é muito divertido. Cada coisa, você pensa, eu não acredito que esse manual existe, eu não acredito que essa ideia realmente existiu. E eu achei muito, muito divertido, sabe, esse livro, muito divertido. Muito Sanderson, sabe? Toda vez que eu pego um livro dele pra ler, assim, tem esse humor, essa leveza, sabe? Eu lembro porque eu sou tão fã do autor. E é um livro que eu acho que merece um pouco mais de hype, sabe? Um pouco mais de consideração, porque ele é, assim, muito divertido, muito gostosinho e dá quentinho no coração. E aí, gente, eu já vou emendar com o livro que eu comecei a ler, né? Que foi O Médico e o Monstro.
Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo essa leitura aqui híbrida, eu tô conseguindo escutar o audiobook que tem na Storytel e também tô lendo o livro aqui, né? É muito legal porque essas edições assim, tipo da Antofágica, esse aqui eu ganhei do Kaique, veio até com o autógrafo do Felipe Castilho, né? Porque ele contribuiu aqui pra essa edição. E aí é interessante porque na Storytel, por exemplo, eu tenho lá só a parte da história, né? O clássico, e aqui a gente acaba tendo alguns extras, né? Tem aqui no final do livro que é legal de acompanhar também, sabe? Então eu tô escutando o audiobook e também acompanhando aqui no livro. Eu não sabia nada sobre essa história aqui, nada, sabe? Eu sempre comparei ela um pouco com Frankenstein, não sei porquê, acho que também a gente tem uma questão ali, monstro, né? Só que eu acho que o conceito de monstro aqui, ele é um pouco mais subjetivo, né? Não é um monstro de fato que a gente tem aqui, né? Porque o que acontece aqui no começo dessa história? A gente acompanha um advogado, que é o Sr. Utterson, que ele fica sabendo de um caso que aconteceu de um homem muito hostil que anda por aí fazendo algumas situações bastante desagradáveis, assim, com as pessoas, né? E esse é um homem que ele é descrito como estranho, ele é um homem, assim, meio baixinho, ele tem algumas deformações ali. O humor dele é muito pesado, muito carregado, ele é uma pessoa que trata muito mal as pessoas, né? Então a gente tem esse homem que apareceu, assim, as pessoas se perguntam, né, quem que é esse homem? Quem que é essa figura, né, carregada? E aí, gente, pra vocês terem uma noção, recentemente, esse homem passou em si, ele pisou numa criança, gente, ele passou de uma criança assim, na calçada, ele pisou em cima da criança. Eu escutando esse audiobook, mas eu ria tanto, falei, desculpa, mas eu tenho que rir, sabe, porque eu achei isso o cúmulo. E aí, ele pisou em cima da criança e continuou andando, assim, nem prestou socorro, a criança se machucou, tudo. E ele, assim, nem olhou pra trás. E as pessoas, né, então, desse círculo social estão por aqui já, dessa criatura, até que esse caso chegue, então, até o Sr. Utterson, que é um advogado. Por quê? Descobriram uma certa ligação, né, dessa tal criatura com um homem que é muito prestigiado ali naquela sociedade, que inclusive é cliente do Sr. Utterson, né? Então, essa figura que até então era toda misteriosa, agora tem uma ligação com uma pessoa que é muito importante ali. E cabe a esse advogado, então, tentar descobrir mais sobre esse homem. O porquê que ele é tão estranho, por que ele é tão desagradável, por que ele faz as coisas que ele faz, sabe? E aí ele vai até esse seu amigo, então, para tentar descobrir também qual que é a ligação entre eles dois, sabe? É uma coisa muito misteriosa, que esse homem, ele fica meio assim, sabe? Tipo, é coisa nossa, sabe? Ixi, é coisa nossa, você nem vai entender. Mas ele tá obstinado, então, em tentar encontrar essa criatura e compreender um pouco mais sobre ela, sabe? Eu achei, assim, que tem uma vibe muito legal e é uma vibe muito Halloween mesmo, porque tem todo um mistério, assim, sabe? E o Sr. Utterson agora tá tentando descobrir, então ele tá indo atrás, assim, como se fosse um detetive, sabe? Pra descobrir mais sobre essa criatura. Tem esses vários mistérios, sabe? Sobre quem é a criatura e por que ela tem essa ligação misteriosa com o homem que é tão prestigiado. Então, é muito interessante, sabe? Além de ser divertida, é um humor meio mórbido, sabe? Essas coisas que acontecem assim. Também tá sendo, assim, muito gostosinho acompanhar. E a narração, né, que tem na Storytel é muito gostosa, assim, né? O narrador tem uma voz muito boa. E eu tô amando, então, gente, acompanhar. E aí, quando eu finalizar esse livro aqui, eu volto e dou meu veredito pra vocês. E eu vou ler esse livrinho aqui também, neste vlog, que é um livro bem curtinho, mas eu já separei pra eu ler. E eu acho que a próxima leitura que eu vou fazer vai ser A Maldição do Mar, tá? Porque eu tenho no meu Kindle, eu tava dando uma olhadinha nos livros que eu tinha lá também. Só se eu arrasar muito e eu ler muito rápido, aí eu incluo mais alguma, então, leitura aqui, mas por enquanto, essa é a programação. Até!
Olá, vim contar o meu veredito então sobre O Médico e o Monstro. Na verdade, essa história aqui é sobre o médico, que é o Dr. Jekyll, que é o homem que o Sr. Utterson, lembra que eu falei pra vocês? Que ele começou a investigar a proximidade com o estranho, com o monstro, né? Que é o Sr. Hyde. Então a gente tem a história desses dois personagens, né? Qual é a da proximidade deles, né? Porque que esse homem que é tão bem visto pela sociedade, né? Que tem ali uma boa popularidade, que trata bem as pessoas, né? Um médico que cuida das pessoas, tem ali uma certa relação com esse homem que é visto como monstro, então, né? Porque ele é desaforado, ele trata mal as pessoas, ele pisa em crianças. Mais tarde aqui na história, ele inclusive é responsável por fazer outros tipos de crimes, né? Até mais pesados.
Então a gente vai tentar entender o porquê dessa relação através, então, do olhar do Sr. Utterson, que é meio que o detetive, é o advogado, mas é ele quem vai tentar descobrir, então, os porquês dessa história. E assim, como eu falei pra vocês, eu não sabia nada sobre essa história, né? E mesmo sem saber nada, é um plot que ele é previsível. A gente que já leu um monte de livro, a gente vai pegando, sabe? A gente vai reconhecendo certos caminhos. Então é uma história que não é tão surpreendente, ela é um pouco previsível. Mas eu acho que legal são os porquês, sabe? Aqui a gente trabalha a monstruosidade de uma forma diferente. Não é aquela monstruosidade propriamente dita, a gente não tem aqui um monstro, uma criatura, mas a gente tem o lado monstruoso de uma pessoa. E eu adoro esse tipo de terror mais psicológico, né? Que é perfeita pra ler agora no Halloween. Gostei muito desse tom de mistério, de coisas secretas, sabe? E a história é passada, parece que a história inteira ela se passa à noite, sabe? E a gente tem que descobrir coisas em becos e passagens secretas. É muito, muito gostosa a vibe dela. Tem um tom, então, meio que de mistério, de detetive. Tem também esse tom mais fantasioso, sim, mas a reflexão que ela traz, assim, sobre esse lado monstruoso, né? Como lidar com o nosso lado monstruoso é muito, muito legal. Então, eu amei essa leitura. Vou falar rapidinho sobre um livro que eu li curtinho, né? Que eu falei pra vocês que já tava lá prontinho pra eu ler, que chama, então, Mais Mágica. Por favor, reflexões mágicas sobre a vida, o amor e o empoderamento. Esse é um livrinho muito fofo, é um livrinho assim que ele não é tão profundo, mas ele é um livrinho assim que dá um pouquinho de quentinho no coração, sabe? Eu leio um livro que fala sobre bruxaria, sobre o que você precisa ser para se sentir uma bruxa ou um bruxo ou uma bruxe aqui no caso, mas não é um livro que exclui, é um livro que super abraça, sabe? E eu acho que esse é um tipo de livro, dependendo do momento que você estiver passando e você ler esse livro aqui vai ser muito bom. Eu acho que esse é o tipo de livro que é gostosinho você dar de presente, principalmente para adolescente, sabe? Então passa uma mensagem muito legal, porque passa uma mensagem mesmo de abraço, sabe? Então se você é uma pessoa que gosta desse tema, sabe, principalmente de bruxaria, você vai gostar de ter esse livro em casa ou de presentear alguém com esse livro, porque tem umas mensagenzinhas muito gostosinhas, sabe? E dá um quentinho. E aí, o próximo livro que eu comecei a ler, gente, porque eu estou muito leitora, sério, assim, nossa, eu tô muito orgulhosa de mim, gente, porque eu mal termino uma leitura, já engato em outra, tô num ritmo bom, sabe? Então, assim, eu tô muito, muito, muito feliz com o meu ritmo de leitura. E aí, gente, eu tô com saudade de ler livros sobre bruxas. Eu tenho diversos livros, tanto físicos quanto aqui no Kindle, para ler com essa temática. E aí eu já comecei, então, a engatar nesse tema. O primeiro livro que eu comecei a ler, então, é A Maldição do Mar. Eu tenho esse e-book, acho que já faz um tempinho já. E assim, eu acho que eu não passei nem na metade do livro ainda, mas ele já me surpreendeu. Ele tem, assim, um tom que é muito mais sombrio, mas é uma história, assim, muito interessante, né? Porque eu tô gostando muito da ambientação. A gente tem um lugar que é assombrado pela história de 3 irmãs que são conhecidas como bruxas. Há 2 séculos, mais ou menos, elas morreram afogadas e com ela, então, surgiu uma maldição. Na época, então, que elas morreram, toda vez, eu não lembro, acho que é no verão, alguma coisa assim, acho que é no verão. Todo verão existe a temporada Swan, que é quando essas bruxas, elas revivem e elas meio que caçam homens, né, garotos, meninos, elas caçam, então, e elas afogam homens, né? Só que o que acontece? Para elas reviverem, então, e saírem nessa caçada, elas precisam de um corpo humano. E aí elas meio que possuem, sabe, corpos de algumas jovens. E aí elas meio que possuem esses corpos dessas jovens. E aí elas seduzem esses homens até a praia. E aí é onde que elas afogam eles. E aí acontece todo um evento mórbido, sabe, nesse lugar. Porque como é um fato que isso vai acontecer, que essas mortes vão acontecer, eles fazem então uma festa
Eles fazem uma festa, então para festejar o início dessa temporada Swan, eles começam a fazer apostas para saber quem é que vai morrer, quem é que vai ser a pessoa que vai morrer, quanto tempo as mortes vão começar a acontecer, sabe? Então é uma coisa bem mórbida. E aí, de tempos em tempos, realmente, as mortes começam a acontecer. Só que o negócio é muito macabro, porque existe um perigo também, sabe? Porque a garota, que ela é possuída pela irmã Swan, ela também corre muito perigo. Porque se alguém fica sabendo quem ela é, que ela tá possuída, ela também corre perigo, porque algumas pessoas podem querer fazer algum tipo de mal pra ela, sabe? Querer, de repente, sei lá, afogar ela de novo. Então é uma coisa muito bizarra, mas é uma ambientação muito, muito diferente, sabe? E muito mórbida. Mas eu tô adorando essa história. Enquanto a gente tem alguns vislumbres do passado, sabe? De 2 séculos atrás, como que foi a história dessas irmãs, né? Será que elas realmente eram bruxas? A gente também acompanha, então, esse presente bizarro pelos olhos da Penny, que é uma garota ali meio sequelada já com toda essa situação. A família dela já passou por situações, o pai dela já foi afogado, sabe? Então ela tem muitos medos, ela já passou ali por diversas coisas. Então a gente vai ver como que ela vai passar por isso de novo. Enquanto chega também o forasteiro ali na cidade, que é o Bo, e ele também é muito misterioso, sabe? O que ele tá fazendo ali, o que ele tá buscando ali na cidade, bem nesse período, sabe, da temporada Swan. Então, tá bem interessante esse livro, sabe? Eu tô gostando bastante, me surpreendeu. E acho que foi uma boa pedida agora pro Halloween também. E aí, assim que eu finalizar ele, porque assim, eu tô lendo muito rápido esse livro, eu volto aqui, então, pra falar pra vocês o que eu achei dessa história. Bom, cheguei pra gente finalmente finalizar este vlog. Já faz uns dias que eu finalizei a minha leitura de A Maldição do Mar, mas eu tava enrolando mesmo. Acho que eu tava esperando amenizar a temperatura pra eu poder vir e concluir. Eu mostrei no meio do vlog que eu comecei a pintar umas madeirinhas, sabe? E acho que eu mostrei o resultado dessa daqui, né? Que foi um fantasminha cogumelo. Mas eu pintei outras também, eu vou mostrar pra vocês como que elas ficaram, né? Eu pintei essa abóbora aqui, junto com essa lua,
Olha que bonitinho que ficou. E eu pintei também esse chapéu de bruxa. A maioria das minhas decorações eu tô fazendo aqui de forma manual, porque eu gosto muito de me divertir fazendo isso. E aí a ideia é fazer mais um varalzinho, sabe? E pendurar em algum lugar. Então tá quase pronto. Mas assim, eu me empolguei muito fazendo isso aqui, gente. Acho que eu vou fazer vários. Não só de Halloween, sabe? Mas de outras temáticas também, sabe? Pra pendurar e colocar, porque eu achei... além de me divertir, eu achei que ficou muito bonitinho, sabe? E aí, depois que eu pendurar, eu mostro pra vocês o resultado. Provavelmente vai ser no próximo vlog, porque como eu vou encerrar o vlog aqui, não vai dar tempo de ficar pronto. Mas o resultado vai ficar mais ou menos assim, sabe? E aí eu vou colocar em algum lugar. Tô com mais ideias, assim, de coisas pra fazer. Acho que vai ficar bem legal, vai ficar bem decoradinho, vai ficar uma graça. E pra gente encerrar, então, né, a minha experiência com A Maldição do Mar. Eu vou falar pra vocês que eu subestimei um pouquinho esse livro, porque ele tem uma nota baixa. Acho que foi no Scooby que eu vi, né? Mas eu vi uma moça, acho que foi do BookTube gringo, recomendando, e ela falou tão bem dessa história, e como eu já tinha o e-book, falei, bom, eu vou dar uma chance pra esse livro. Mas eu comecei a ler sem, assim, muitas expectativas. E, gente, eu me surpreendi bastante com a história. Eu gostei. E eu achei muito legal, sabe? Eu fiquei surpresa com a história. Essa é uma história que tem algumas reviravoltas. Além dela ser interessante, sabe? De ter uma ambientação legal, como eu falei pra vocês, ela também tem um ritmo muito bom, sabe? Porque a gente tem uns mistérios ali, sabe? A gente vai lendo, a gente quer saber. A gente tem ali dois personagens centrais, né? Que é o Bo e também a Penny. Então, eles escondem coisas um do outro, a gente sabe que eles estão ali pra descobrir, pra desvendar o mistério das Swan, né? Que são as bruxas, né? Que possuem os corpos, então, das garotas. Mas cada um ali tem as suas motivações, né? A gente sabe um pouco mais sobre a Penny, né? Porque a gente sabe que tem algo ali da família. O fato delas possuírem corpos, né? E afogarem homens, né? Ali naquela região, quebrou a família da Penny, né? Levou o pai dela. Então, ela tem uma motivação muito forte para tentar descobrir, sabe? Desvendar mais sobre isso. E o Bo, a gente sabe que tá interessado nisso, mas é um pouco mais obscuro, a gente não sabe muito bem entender o porquê. E os dois, é claro que eles também vão ter o interesse ali um no outro, né? Eles vão acabar se relacionando. E aí a gente tem o relacionamento dos personagens, tem a motivação dos dois e também tem algumas reviravoltas, sabe? No meio do caminho. E assim, eu achei, gente, o livro muito interessante. E eu gostei bastante, sabe? Eu gostei porque ele me surpreendeu. Eu não tava esperando, sabe, as coisas que aconteceram nesse livro. Eu acho que foi um livro, assim, muito ousado, sabe? Eu acho que eu entendo quem não gostou e eu entendo a nota que tem, porque não vai agradar todo mundo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, me agradou e eu gostei muito. Acho que foi um livro bastante ousado e eu curti bastante a reviravolta que tem ali na história. E acho que histórias assim, sabe, que quebram um pouquinho a mesmice, são sempre muito bem-vindas, sabe? Mas assim, como eu já tinha falado antes, essa é uma história um pouquinho mais obscura, sabe? Que a gente trata essa maldição de mulheres que foram injustiçadas há muito tempo, sabe? Então, uma história um pouco mais obscura, macabra, com esse humor mórbido aí das pessoas que se acostumaram com tragédia, sabe? Mas, assim, é muito bom. A ambientação é muito boa, os personagens são bem trabalhados, sabe? O relacionamento dos personagens também é bom. Eu gostei do romance que tem ali também. Vocês devem estar escutando um monte de barulho aí, gente. É os gatinhos, que não param aqui, tá? Eles estão toda hora pra lá e pra cá. Eu me empolguei tanto que eu já coloquei, assim, na sequência diversos livros com bruxas, sabe? Pra ler. Porque eu realmente amei a ambientação desse livro, amei a vibe desse livro. E eu quero mais livros sombrios, assim, sabe? Eu que tava nessa vibe mais... Ai, quero ler livros divertidos, livros aconchegantes. Eu me vi, assim, sendo atraída, sabe, pra essa atmosfera. E eu curti.
curti, sabe? Eu gostei. Então é isso, eu acho que a gente termina esse vlog com um saldo muito positivo, porque eu gostei de todos os livros que eu li. Acho que se eu tivesse que eleger a melhor leitura do vlog, eu ia ficar aqui pra sempre, sabe? Porque é muito difícil, porque Magro Frugal me conquistou meu coraçãozinho. Eu amei, assim, Médico Monstro. Eu acho que são leituras tão diferentes, sabe, entre si. E A Maldição do Mar, ainda teve aquele livro, né, de Mais Magia, por favor, também, que foi um livro de reflexões também, né, que aí também é um livro completamente diferente. Mas, assim, são livros muito diferentes. Todos os livros se enquadram nessa temática de Halloween, sabe? Porque tem essa coisa do fantástico, de magia, de mago, bruxa e mistério. Todos os livros se enquadram. Gostei muito de todos, não sei eleger a melhor leitura, mas fui muito feliz nesse vlog. Espero que vocês, então, aproveitem essas recomendações e aproveitem aí qual livro você acha que se encaixa melhor com você, que você vai curtir melhor. Aproveitem, então, essas recomendações, porque eu realmente gostei muito delas, tá? E aí a gente se vê no próximo vlog. Eu acho que esse mês vai ter mais vlogs, porque eu tô lendo bastante, tá, gente? Eu terminei A Maldição do Mar e já emendei ali, já li mais livros, já terminei mais livros. Então, eu acho que vai ter mais vlogs, tomara, né? Bom, ler eu estou lendo, agora produzir conteúdo é outros 500, mas tomara que dê certo. Me conta aqui nos comentários quais desses livros que você já leu ou tem vontade de ler. Vamos conversar. E se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e recomenda ele para os amigos. Até o próximo!